queda, que nós estávamos perdidos em nossos delitos, em nossos pecados, mas pela fé nós somos salvos, né, pelo sacrifício de Jesus Cristo. No capítulo 13 ele vai trazer que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, ser cheios de Deus, que isso traz identidade, propósito, a gente não fica à mercê de qualquer opinião de pessoas. No início do capítulo 4, ele falou sobre a unidade do corpo, sobre a unidade que o Espírito faz. O Espírito Santo nos une num só corpo, e nos unindo, ele pede para que a gente se esforce para manter essa unidade e dê os dons a cada um de nós, para que a gente edifique uns aos outros, né? Então, a gente seja aí amadurecido, não seja levado por qualquer vento de doutrina, qualquer opinião, e a gente cresça em Jesus, né? E aí a gente vai para a parte B do capítulo 4, né? Que ele vai entrar em algumas questões ali da nossa nova vida em Jesus. E a pergunta que eu quero deixar para vocês é: o que muda concretamente na vida de quem saiu das trevas e se tornou filho da luz, né? Filho de Deus? A gente tem um índice no Brasil um pouco estranho, gente. Nós somos, se eu não me engano, mais de 50 milhões de evangélicos. A questão é, se todos esses são filhos de Deus, por que a gente não está na melhor nação do mundo ainda? E o que muda quando você está aqui agora? Sabe e entende que você agora é um filho de Deus, um filho da luz. E o título da mensagem é Filhos da Luz. O texto vai nos dizer o que éramos. O primeiro ponto, né? A vida nas trevas. No versículo 17 ele vai dizendo: não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Então a vida sem Cristo ela não vai ser apenas moralmente inútil, ela é intelectualmente vazia. Então não vivam mais como os gentios viviam. Quem que eram os gentios? Não judeus, pessoas que não faziam parte do povo de Deus antes da nova aliança em Jesus Cristo. Então não vivam mais que nem essas pessoas. E lembrando que o apóstolo Paulo está escrevendo para Efésios, um lugar extremamente pagão, um lugar extremamente idólatra, extremamente vulgar, extremamente termos que não é bom falar. E o apóstolo Paulo está dizendo para eles: não sejam mais que nem eles, não sejam assim. No versículo 18, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância devido ao endurecimento do coração. Então, pessoas que se ouvissem falar sobre misericórdia, perdão, amor, eles simplesmente ignoravam por causa da pedra, que em vez do coração de carne havia uma pedra dentro deles. No versículo 19, ela vai seguir: tendo perdido toda a sensibilidade, entregaram-se à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, o que significa avidez? Não é um descontrole, é algo que eu decido fazer e eu tenho uma busca ativa por isso. Eu sou ávido a fazer o mal, a cometer injustiça, a cometer coisas que não é nem lícito falar. Então, a pessoa perdeu a bússola moral, ela não tem mais um entendimento do que é bom, que é mal. Ela olha para uma pessoa, ela já não se importa com aquela pessoa, todos viram objetos, e ela tem essa busca ávida por ser dessa forma. É muito um retrato do que a gente comentou algumas vezes sobre o livro de Eclesiastes, sobre o rei que experimenta tudo e ele não descobre, não acha sentido na vida, né? Então, como vocês sabem, o rei Salomão, né, foi um homem de Deus, chegou no momento ele se perdeu. E ele tentou ficar encontrando sentido na vida, no álcool, nas drogas, na sexualidade, nas festas. E daí no final da sua vida, já mais maduro e voltando ao Senhor, voltando aos caminhos do Senhor, ele descobre que tudo aquilo era vento. E nem diz o pastor Hernandes Dias Lopes, tudo aquilo era uma bolha de sabão. Não tinha valor nenhum, não serviu para nada, não preencheu vazio nenhum. E ele ficou ávido procurando aquilo, achando que aquilo ia trazer sentido. Mas não aconteceu nada. Não achou sentido nisso. E ele teve que voltar aos passos da sua juventude e voltar para Deus. E buscar Deus de novo para então sim encontrar sentido na vida.
E se a gente pensar, né, essa carta foi escrita aí há quase 2.000 anos, pense hoje na sociedade como ela é. Ela mudou alguma coisa de fato? Ou nós somos, o mundo só é uma reprodução moderna daquilo que sempre foi? Se a gente pensar nesses 2.000 anos, o diagnóstico é o mesmo. A sociedade ela é narcotizada. Ela busca substâncias, hipersensualidade, acúmulo, experiências, e cada vez mais a experiência precisa ser mais intensa, porque a experiência passada já não supre mais aquela dopamina, e a gente vive num ambiente completamente narcotizado, buscando sentido em coisas que não tem, e cada vez mais você vai se empurrando e indo para um abismo. E a pergunta é, você ainda frequenta esses substitutos de Deus? Não precisa ser o óbvio, não precisa ser a hipersensualidade, as experiências loucas ou o narcótico em si, mas você talvez não é aquela pessoa que tem um termo, né, é um pecado, mas é um termo chique hoje em dia, né? Workaholic. O que seria o workaholic? É aquele que trabalha muito, ele trabalha incessantemente, ele busca assim, e é uma compulsão para suprir uma necessidade interna. E trabalhar é de Deus, você precisa trabalhar muito, a Bíblia exorta o trabalho, né? Mas muitas vezes você substitui Deus pelo trabalho, substitui pessoas pelo trabalho, você quer ficar o tempo inteiro trabalhando. Se a gente for uma pessoa muito legalista na igreja, também é a mesma natureza. Ela quer buscar sentido não no Evangelho, não na graça de Deus, não no Pai, ela quer buscar sentido no quanto esforço que ela está dando. Aí em um ano ela faz 500 dias de jejum, ela faz um monte de coisa e enfim, ela busca essa aceitação, esse narcótico de alguma forma, para tentar suprir uma necessidade que ela não supriu em Deus. Mas você hoje, irmão, dentro desse primeiro cenário que o apóstolo Paulo traz, você tem substituído a tua vida com Deus para outras coisas? Pelo trabalho, enfim, pensem em vocês. Aí ele vai para o segundo ponto que ele traz, que é o despir e revestir. Nos versículos do 20 ao 24, ele vai dizer que a vida cristã não é só um ajuste comportamental, ele vai ser uma troca de roupa. Ele vai dizer nos versículos 20 e 21, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, de acordo com a verdade que está em Jesus. Então, Paulo pressupõe que os efésios conheceram Jesus. Ele está dizendo, não foi assim que vocês aprenderam de Jesus. Jesus não ensinou vocês a serem idólatras, pecadores, buscadores desses narcóticos. E ele supõe, vocês não aprenderam isso de Cristo. Ele comenta, se é que aprenderam. Daí no versículos 22 a 24 ele vai criar essa imagem da roupa, do trocar de roupa. Ele vai dar 3 movimentos, né? Despir o velho homem. Então a velha identidade moldada a esses desejos enganosos. O adjetivo aqui, o princípio é esses desejos parecem promissores, mas eles enganam. Então você, antes de conhecer Jesus, ou até mesmo depois de conhecer que a caminhada cristã é uma caminhada de santificação e de amadurecimento, você tinha um velho homem que veio junto com você, uma velha mulher, e você precisa se despir. Eu não sei se vocês se lembram do momento que vocês se converteram, mas eu me converti, eu vim carregando muitas práticas do meu velho homem, e com o passar do tempo aquilo foi caindo. Essas roupas velhas foram sendo tiradas de mim e às vezes eu nem me reconheço mais, graças a Deus. Mas eu fico pensando assim, que às vezes eu vejo uns crentes hoje, mas eu me lembro no início da minha caminhada como eu era. Eu não era aquelas bastetas, não, né? E as coisas foram melhorando com o passar do tempo. E a gente foi se despindo. Ser renovado no modo de pensar. A transformação ela vai começar na mente, numa mudança de entendimento, numa cosmovisão. O que seria uma cosmovisão? Tipo meus óculos, né? Eu vejo o mundo através dos meus óculos. Então esse novo entendimento, essa cosmovisão vai fazer que eu olhe o mundo de uma forma diferente, através dessa lente do Evangelho.
E essa é realmente, de fato, uma transformação de mente. Não vai ser nos hábitos, não vai ser uma coisa forçada. Em algum momento vai ser. Em algum momento você vai ter que lutar contra você mesmo, não estou falando sobre isso. Mas é uma mudança que ela vai começando na mente e daí vai transformando você. Então, por isso que o estudo da palavra, essas leituras longas que nós fazemos nos capítulos, ela é interessante porque isso vai construir um entendimento. Vai construir uma forma de pensar diferente. E o estudar a palavra, ela não é opcional para um discípulo de Jesus. Nós seguimos um Jesus que deixou um livro para nós. E antigamente nós éramos conhecidos como o povo do livro. Então, não é opcional. Nós precisamos estudar a palavra e conhecer quem Deus é para que isso mude a nossa mente. E essa mudança de mente muda o nosso olhar do mundo. E o revestir do novo homem. Então, ela vai dizer, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Então, assim, o alvo não é ser apenas uma pessoa melhor. É ser cada vez mais parecido com o Criador. Cada vez mais parecido com Deus. Então, não é assim, obedeça e você mudará. É literalmente uma mudança de natureza. É entender quem você é em Cristo. Por isso que nós falamos tanto de identidade no primeiro momento, no capítulo 3. E entendendo isso, entendendo quem você é em Jesus Cristo, o comportamento vai ser uma consequência. Não é você se tornar um zumbi religioso. Você não vai aguentar muito tempo. Se for só hábito, só construção de regras. E às vezes, né, as pessoas têm a impressão que o cristianismo é um monte de regra para seguir, para cá, para lá, tem que parar e tal. Mas não é isso. É literalmente uma mudança de essência de quem você é. Então você tem que entender. Eu sei que isso é difícil, porque esse entendimento não, às vezes pode ser intelectual, mas às vezes ele não se transforma em uma verdade em você, que você é um filho de Deus. Você tem investido na renovação do seu pensar? Quando você faz o teu devocional, e daí eu vou dar uma provocada assim nos irmãos, você ainda tem aqueles livros de devocionais que são ótimos, não estou dizendo que é ruim, é bom. Mas você já parou para pegar a palavra assim, eu vou ler o Evangelho. E daí você lê o Evangelho com toda a honestidade do mundo, e você vê longe de ser o que essa passagem está me dizendo vai ser. E você pede e clama a Deus, Deus, eu preciso me tornar igual a você. Eu preciso do teu caráter transformado. E eu não estou falando nada contra os devocionais, né? Eles são bons. Só que quando você lê os evangelhos, você percebe que ele vai te confrontar muito mais do que passar a mão na cabeça. Ele vai exigir uma mudança em você. E muitas vezes aqueles devocionais, que são ótimos, repito, mas às vezes eles não vão te confrontar tanto quanto o próprio evangelho que você lendo ele. E talvez eles não causem tanta transformação em você. Então, eu peço para que os irmãos, né, nesse ponto, se dediquem à leitura das Escrituras. Não esperem uma mudança significativa na vida de vocês se vocês não se dedicarem à leitura das Escrituras, ao estudo delas. A roupa nova ela não vai se colocar sozinha. Você vai precisar ter essa atitude de se vestir com as roupas novas. Aí a gente vai para o terceiro ponto que o apóstolo traz no capítulo 4, que é a ética do novo homem. Agora, esse novo homem revestido de roupas novas, ele vai pedir uma coisa, versículo 25: abandone a mentira e fale a verdade. Eu sempre falo do pessoal da hipergraça, né, que eles dizem que você sois salvo, pode ficar igual, pode fazer qualquer coisa, então é só ler um pouquinho que isso desaparece. Então, versículo 25, somos todos membros de um mesmo corpo. Então, a mentira ela não é só desonesta, ela é uma traição. Se nós todos somos membros do mesmo corpo, somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos em Cristo Jesus, não minta para o seu irmão. Pare de trair. A mentira é isso. E principalmente, pare de mentir para você mesmo. Pare de se enganar. Porque às vezes a gente seleciona os versículos e para só
endossar aquilo que nós queremos ser endossado. Mas na verdade talvez você saiba que aquele versículo não está dizendo aquilo, mas você quis dar uma desculpa para si mesmo. Então não minta para os outros e não minta para você mesmo. Segundo, gerencia a ira. A Bíblia não vai dizer assim, não fique bravo. Assim, a Bíblia não é um livro onde está aparecendo um monte de gente assim, cheia de purpurina, perfeita, né? Então tem pessoas que vão ficar iradas, nós vamos ficar bravos em muitas situações, e em muitas situações essa ira ela é boa, é benéfica. A ira contra a injustiça, a ira contra a maldade, a ira contra a corrupção. Mas a Bíblia é muito clara em mostrar todos os homens ali e todos eles erraram. Mas ela diz assim, gerencia essa ira. Não deixe o sol se pôr antes de você gerenciar isso. E não é exatamente para você resolver a situação de um dia para o outro, você não pode passar de um dia. É mais a questão de você não ficar carregando essa amargura. Então, às vezes acontece, né? A gente está ali falando com os irmãos, é um momento de descontração, nossa, de alegria, fugiu a palavra. Mas é um momento bom, às vezes um irmão faz uma piadinha, alguma coisa assim, ou faz algum comentário e aquilo dói em você. E daí você fica com aquilo remoendo, você fica com aquela angústia, com aquela dor. Não fique assim, gerencie isso, ou vai lá e conversa, irmão. Você falou isso aqui, e às vezes o irmão nem tinha intenção, ele nem sabia que aquilo te magoava. Porque assim, cada pessoa é um universo. Você, Fernando, o seu Luiz, vocês, cada pessoa é um universo separado do outro. Vocês têm traumas, têm problemas, tiveram situações na vida de vocês que os outros não sabem. E talvez uma simples mensagem que para você não significa nada pode causar dor para o outro. Então, só que isso é muito particular, né? O outro não está vendo você, ele não conhece o coração do outro, só Deus conhece. E talvez você fique muito magoado, e você não pode ficar carregando isso. Então resolva isso. O versículo 27 vai dizer, não dê lugar ao diabo. Então esse ressentimento, você está dando lugar ao diabo. Ele vai te alimentando, vai te corroendo por dentro, e isso daí vai abrir espaço para muitas coisas. Então gerencia a tua ira, a tua raiva. Peça a Deus ajuda por isso, né? Que o Espírito Santo te dê sabedoria. Mas não deixe, não acumule isso. Converse com as pessoas. No versículo 28 ele vai dizer, trabalhe e compartilhe. Quem furtava, não furte mais, trabalhe fazendo algo útil com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então trabalhe para você cuidar da tua vida, não roube mais, pare com isso, faça o que é certo, para que você viva bem e ainda ajude outros. 4. Vigie o seu vocabulário. No versículo 29, ele vai dizer, nenhuma palavra torpe saia da vossa boca. Eu gosto da palavra torpe, né? Na tradução que eu li era palavra vazia, se não me engano. Enfim, mas eu gosto da expressão torpe, porque essa palavra do grego significa sapros. Ela é sapros. Né? O que ela significa? Talvez você pense assim, é um palavrão. Na verdade é bem mais profundo isso. É uma palavra que apodrece. Então, sapros é apodrecer. Então, aquela palavra que às vezes você... Não sei, eu já fiz isso, não sei vocês, né? Mas você fala aquela palavra que denegrir alguém. Ou você fala dando a entender, sabe, fulano de tal? Então, você talvez nem use um xingamento, mas você fala aquela palavra, e Deus tem misericórdia da minha alma por isso, graças a Deus, Ele tem trabalhado comigo, mas que às vezes você fala e o intuito é apodrecer, é denegrir, e muitas vezes não tem nem um palavrão nisso. Palavrão às vezes na maioria dos casos então é bom evitar também, precisa ser educado. Mas não fale coisas para apodrecer a vida das outras pessoas, por trás ou na frente da pessoa. Essa mesma palavra Jesus usa para definir a árvore que dá bons frutos e a árvore que dá maus frutos. Quando ele vai falar da árvore que dá maus frutos, ele usa a mesma palavra, uma árvore podre. Então não seja assim, isso. Vale apenas aquilo que for útil para edificar,
para conceder graça aos que ouvem. Pergunte-se antes de falar. Essa palavra vai corroer alguém ou vai construir essa pessoa? E às vezes é difícil, né? Na nossa carne, você está revoltado com alguém, está alguma coisa e você às vezes quer usar uma palavra que talvez não seja óbvia diretamente, mas quer insinuar alguma coisa. No versículo 30 ele vai pedir não meu Deus do céu, está difícil. Não entristeça o Espírito. Com ele vocês foram selados para o dia da redenção. Então não é medo da punição, mas o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é alguém. Agora imagina a pessoa que você ama muito. Coloque na cabeça de vocês aí alguém que você ama, que você gosta. E imagine você fazendo algo que a magoa. É isso que o texto está dizendo. Não entristeça o Espírito de Deus. Não o magoe. Ele pode ser entristecido pela tua conduta. Assim como uma pessoa que você ama pode ser entristecida pelo aquilo que você está fazendo. O sexto ponto é livre-se das raízes internas. Nos versículos 31 e 32, ele vai listar, né? Isso que nós comentamos um pouco antes, mas ele vai listar numa ordem. Ele vai falar sobre amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e maldade. Um abismo vai chamando o outro abismo. Começa com amargura, aquela amargura já é uma indignação, essa indignação já é uma ira, essa ira começa a virar uma gritaria, aí começa a gerar calúnia e por último maldade. Um abismo chamando outro abismo. E ela sempre vai brotar dessa emoção primeira da amargura. Então livre-se dela, não carregue ela com você. Porque senão, às vezes tem aquelas pessoas que explodem, né? Tipo, do nada, né? Aquele irmão ali, aquela irmã sempre foi calminho e tal, então de repente, bom, dá uma... Mas eu só fiz isso, né? Mas não foi só isso, né? Tipo, a culpa nem é tua, mas ela carregava muitas coisas com ela e aquilo foi o estupim que fez a pessoa explodir. E qual vai ser o antídoto para isso? Né? O antídoto dessa amargura, dessa ira, dessa indignação é: sejam bondosos, no versículo 32, né? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Aí a vida do crente não é fácil. Mas sejam bondosos, sejam compassivos, tenham paciência e perdoem como Cristo perdoou. Aquela oração que Jesus ensina para nós, né? No Pai Nosso: Pai, perdoa assim como eu tenho perdoado. Cara, essa oração é perigosa, porque se eu não perdoa, teoricamente eu não tenho perdão também. Tem algum ponto desses, irmãos, que você tem vivido, talvez nessa semana? Eu não precisa se expor, só para você refletir. Mas é mais difícil para você? Talvez a mentira, talvez a ira, o vocabulário, a tristeza do Espírito Santo, uma amargura guardada. Você não precisa ser perfeito, mas seja honesto. Seja honesto com você mesmo. Porque Deus sabe. Então não adianta. Você só consegue ser desonesto com você mesmo. Mas a honestidade com você mesmo vai fazer com que você se livre disso e se torne mais santo. Às vezes eu converso com Deus, digo: Deus, me ajude. Tive tal pensamento, agi de tal forma, preciso pedir perdão para algumas pessoas. E os dias vão trazer cada um seu desafio, mas às vezes a mentira é a maior forma de defesa, a primeira forma de defesa que você tem. Talvez fez alguma coisa errada e que a mentira não fez, talvez uma pessoa fez mal para você e talvez a única forma de você se defender, a primeira coisa que vem é uma mentira. E às vezes é muito fácil isso. Teve um irmão que era vendedor. E não é daqui, tá, irmão? Fique olhando porque... Mas ele estava vendendo um dia com uma pessoa, sabe? Eu vendo ele vender, e eu conheci o produto, mas homem do céu, voltou do encontro com Deus agora e já está contando história, você sabe que as coisas não são assim. Ele falou: não, mas
Tá tranquilo, Jesus já morreu na cruz e me perdoa. Não seja esse irmão. Não houve uma transformação de fato. Houve só um evento que ele participou e ele ouviu algumas coisas que ele queria e no fim ele acabava mentindo para ele mesmo. E aonde que o apóstolo Paulo quer chegar com isso? E aí nós vamos para o nosso quarto ponto, que ele vai pedir para a gente ser imitador de Deus como filhos da luz. Daí a gente vai entrar no capítulo 5. Eu vou pedir para os irmãos acompanharem também, por gentileza. No capítulo 5, nós vamos ler, se eu não me engano, até o versículo 21. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou, que se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionados entre vocês como convém aos santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém, pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é a idolatria, tem herança do reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperta você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até o 20. Aí ele vai seguir, né? Irmão, por que você não seguiu um capítulo por vez? Porque na Bíblia, se eu não me engano, foi em 1600 que foram adicionados capítulos e versículos. Então eles não foram colocados, às vezes, nos lugares muito... Alguns acertaram bem, outros não. Só que daí, para a gente fazer um estudo da palavra, a gente precisa usar uma que a gente chama de perícope, em que ele começa um assunto e ele continua. Às vezes ele continua e já passou o capítulo, iniciou outro, mas ele continua o mesmo assunto. Então Paulo está continuando o mesmo assunto e falando sobre nós sermos imitadores de Deus e filhos da luz. Então, no capítulo 1 e 2, né, ser imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo os amou. Quinta-feira à noite nós estávamos aqui, né, arrumando as coisas, estava eu, o Anderson e a Ana, e o Gessé. E o Gessé, ele via o Anderson ali trabalhar com a parafusadeira, ele vinha pegar o parafuso e ficava fazendo as coisas, e ajudava, subia até na escada. Uma hora a gente precisou cortar um pano, né? E ele veio e já ajudou a puxar o pano e tal. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: sejam imitadores de Deus. O filho imita o pai. O filho pequeno, ele quer ser igual ao pai. O pai é o herói, o pai é o mais forte, o pai é o lindo. E ele quer ser igual, ele reproduz o que o pai faz. O Anderson tem o costume de dar uma sacola, às vezes, para nós, né, de repolho, de bergamota, essas coisas, aqui na saída da igreja. Né? E daí o irmão Fernando foi ali, né, o Fernando Della Verde foi ali e pegou, né, umas bergamotas, né,
que o Gessé foi fazer? Entrou dentro de casa, pegou uma sacola para dar para o Fernando. Porque ele é um imitador do pai dele. Então, o apóstolo Paulo está pedindo, sejam imitadores do pai de vocês. Ele vai continuando no versículos 3 a 7, ele vai falar sobre imoralidade sexual, sobre impureza, sobre ganância, que são, no fundo das contas, o mesmo problema. E tem o mesmo início, né? A tentativa de encontrar sentido fora de Deus. A idolatria, a ganância, a avareza, a imoralidade, elas sempre vão ter o mesmo lugar. A busca do sentido e da alegria fora de Deus. Toda vez que vocês estiverem no lugar, que vocês estiverem tentando encontrar esse narcótico, pode ser também aí ficar monitorando série, sei lá. Não que isso seja pecado para assistir, né? Mas tem gente que passa 2, 3 dias assistindo, né? Ah, meu Deus. É essa daí, vocês entendem. Sem parar. Isso é um narcótico. Então, entre vocês não deve haver nem sequer menção dessas coisas. Não um puritanismo puro, não algo assim para sermos alguém de outro lugar, mas porque não faz parte mais da nossa natureza. Então, não fiquem fazendo piadinhas, aquela coisa do trabalho, né? De a gente estar no ambiente de trabalho e começar a fazer piadinha impura, começar a falar de coisas que não são agradáveis, de fato, que não faz parte de quem vocês são hoje. Não façam menção dessas coisas. Nos versículos 5, do 8 e 10, ele vai trazer a virada. Em outro tempo, outrora, antigamente, antes de hoje, vocês eram trevas. Vocês estavam perdidos e estavam mortos. Mas agora sois luz do Senhor. Vocês são filhos da luz. Então tudo que passou, passou. Tudo se fez novo. Depois de encontrar Jesus Cristo, todas as coisas se fizeram novas. E agora vocês são filhos da luz. Então vivam como filhos da luz. Então assim, o contraste não é sobre pessoas boas e ruins. Não é sobre moralismo. É sobre se comportar como filho. O fruto da luz vai ser bondade, justiça e verdade. Esses vão ser sintomas de você ter se tornado um filho da luz. Você vai buscar a bondade, vai buscar a justiça e vai buscar a verdade. Mesmo que isso doa para você. Mesmo que as abnegações, mesmo que as renúncias que você tenha que fazer sejam difíceis, isso vai ser algo que virá de você ser um filho da luz. Então, eu comentei 50 milhões de evangélicos, mais não sei quantos milhões de católicos, que não são filhos. Não todos, né? Vamos generalizar. Mas filho, quando ele encontra um lugar corrupto, ele não faz parte daquilo, mesmo que ele perca emprego, perca cargo, mesmo que isso traga dificuldade financeira, ele é igual ao pai. E ele não se mistura com as obras das trevas. No versículos 11 ao 14, ele vai falar: não participeis das obras infrutíferas das trevas, mas antes as expondo. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo resplandecerá sobre ti. Não participe dessas obras. Não faça parte mais do que você é. Se talvez por alguma coisa você está buscando realização, identidade, propósito em coisas, isso vai trair você, vai te criar um vazio e vai fazer você cada vez mais puro. Mas buscando a Deus, você vai ter identidade, propósito, felicidade verdadeira e vai fazer com que você não queira participar das obras das trevas. Então, já conheci irmãos policiais que foram rebaixados de cargo, que perderam cargos por honestidade. Já conheci pessoas que perderam emprego por participar de comuns corruptos dentro de empresas. Já conheci pessoas que perderam amigos, porque tinham uns amigos da cachaça e haviam adultérios e acampamentos, essas coisas, onde outros amigos levavam outras mulheres que não eram suas, mas ficaram sem esses amigos, porque decidiram não mais participar disso. E é difícil isso.
tenho um grande amigo, para mim ele é um grande amigo, irmão, de muitos anos. Eu trabalhei com ele, servi o exército com ele, e a minha decisão de seguir a Cristo foi uma decisão que me fez fazer muitas renúncias. E uma das renúncias foi às vezes ter um status, foi ter negócios. E esse amigo, apesar de às vezes eu mandar mensagem e ele me responder, ele me excluiu das suas listas de amigos. E é uma coisa que dói, que me dói até hoje, porque eu amo essa pessoa. Mas eu não posso viver o que ele vive. Eu não posso ser como ele é. Então, são renúncias que a Bíblia cristã pede. Não é que você vai se isolar do mundo. Não é que você não vai ter amigos. Não é que eu nunca mais vou falar com esse amigo. Na verdade, eu mando mensagem para ele muito. Ele nunca mais me mandou, mas eu mando para ele. Você vai ter essas amizades, você vai ter esses amigos, mas você não vai fazer mais parte daquilo que eles são, daquilo que eles falam. Porque não faz sentido. Você agora é outra pessoa. E a pergunta é, você é reconhecido como filho da luz onde você está? As pessoas sabem quem você é? Às vezes vai ser bom, às vezes vai ser ruim. Dependendo do lugar que você chega, as pessoas vão ficar muito felizes por você ser quem você é hoje. Em alguns lugares as pessoas vão ficar muito tristes por você ser quem você é hoje. Mas o símbolo da nossa fé é uma cruz. Nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não por uma lista de coisas que você tem que evitar, mas pela bondade, pela justiça e pela verdade que você carrega. As pessoas conhecem você por isso. Aonde você vai, as pessoas falam de coisas, pedem para você mentir, e talvez elas nem peçam mais porque sabem que você não vai fazer. Você tem representado, você tem sido uma cópia de Jesus onde você vai. O mundo anseia pela nossa manifestação, pela manifestação dos filhos de Deus. E no final ele faz uma provocação, né? Desperta, ó tu que dormes, e Cristo resplandecerá sobre você. Aí já é uma provocação para os crentes Raimundo, né? Raimundo, um pé na igreja, todo mundo. Você que está dormindo, desperta que a luz de Jesus estará sobre você. Deus iluminará seu caminho. Deus vai te dar entendimento. E eu quero que os irmãos fiquem de pé, por gentileza, irmãos. A gente chega então inicial e final, vamos lá. O nosso caminho antes era inutilidade, era escuridão, era embotamento. No final ali do que lemos, ele vai dizer para a gente não se embriagar com vinho, mas se encher do Espírito. E aquela coisa, os irmãos acho que sabem que a gente tem uma posição que o beber em si não é um pecado, mas o embriagar é. Eu sou da opção de não consumir álcool nenhum, porque o corpo humano não foi feito para absorver o álcool, e ele vai fazer muito mal para você, para o teu organismo. Mas todo pano fundo de qualquer coisa tem álcool atrás. Estupros, adultério, qualquer coisa, você vê todo meado tem álcool no fundo do pano. E nós estávamos nesse caminho, éramos inúteis, estávamos na escuridão, e agora nós temos um novo caminho, que foi nos apresentado por Cristo Jesus, por regras. E eu quero fazer um exercício com os irmãos, vou pedir, isso é uma oração diária basicamente, vou pedir para que vocês fechem os olhos e que vocês imaginem um pai. Eu sei que na cabeça de vocês já vai aparecer o pai de vocês, ou talvez o pai que vocês não tiveram, mas eu quero que vocês imaginem que esse pai pode ser até a figura do seu pai mesmo, mas que esse seu pai ele não tinha defeito. Imagine que ele era um rei. E imagine que ele amava muito você, que ele cuidava de você, que ele te ninava no colo, que sim, ele te repreendia, mas você sabia que era pelo seu próprio bem, porque era por amor que ele fazia isso.
Imagine que ele era perfeito, que ele nunca errou com você. Imagine esse pai. E olha, imagine você. Como você é aquele menino, como Jessé, que olha para o pai com admiração. E agora você quer imitá-lo. Você quer ser quem o pai é. Você quer ter o caráter dele. Você quer fazer as coisas que ele faz, você quer ter a força que ele tem, você quer ter a coragem que ele tem. E quer ser igual a ele. Um imitador do seu pai. Paulo ele não pede para que a gente viva como pessoas melhores. Ele pede que vivamos como filhos. Como aquela criança pequena. Que observa o pai, admira o pai e naturalmente começa a agir como o pai. Esse é o caminho de todo o Evangelho. Ser imitadores de Jesus. Por isso que eu amo o nome da Jesus Cópias de Jesus. Em outro tempo vocês eram trevas, mas agora vocês são filhos. Filhos da luz. E é por isso que o apóstolo Paulo fala tanto sobre ser enchido pelo Espírito Santo, você está tão cheio de Deus, porque isso vai trazer a identidade de quem você é. E você vai sair desse lugar de pode isso, não pode aquilo, mas no lugar que você é um filho de Deus. E aonde você estiver, você quer ser igual ao Pai. Por onde você andar, você vai pensar, coloquem essa frase na mente de vocês. Pai, onde que você quer que eu esteja para que seu reino seja estabelecido? Que estabeleça seu reino. Porque nós somos filhos e cordeiros com Cristo Jesus, do reinado do Pai. Eu vou pedir para a Ana colocar a música Efésios 1, por gentileza. Nós já cantamos ela aqui alguns domingos. Mas eu quero que você louve a Deus, mas também preste muita atenção nessa letra, porque ela fala sobre a adoção. E a adoção, ainda mais por um tempo como o tempo em que o apóstolo Paulo escreveu para Efésios, era algo absurdamente ilógico. As pessoas faziam uma adoção por um extremo amor. Não era comum, não era algo simples de fazer, não tinha correlação sanguínea. Era alguém, talvez filho de alguma prostituta, algo nesse sentido, que agora o pai decide adotar. Então ele está falando de um amor muito maior do que apenas o amor de um pai para filhos que não mereciam.